Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Eu espero que os louvores entoados essa noite tenham aquecido os corações dos irmãos, como aqueceu o meu coração. Que o Senhor tenha trazido alegria ao teu coração e preparado você para receber a palavra que Ele colocou no meu coração para transmitir essa noite. É um privilégio para mim, uma responsabilidade muito grande, trazer a palavra para a igreja, e meu desejo é que o Senhor possa me usar para abençoar a sua vida, para que de alguma maneira você possa entender o que Deus tem para mim e para você na sua palavra. Hoje o Senhor reservou os textos todos no livro de Salmos. O irmão presbítero Henrique, logo no início do culto, leu o Salmo de número 96. Depois lemos a litania, foi o Salmo 11. Depois o irmão presbítero Messias leu o texto da confissão lá no Salmo 119. E agora a gente vai para o Salmo 88 para ler aquilo que o Senhor tem para nós. É o salmo mais triste da palavra do Senhor. E o tema que eu quero trazer essa noite é um tema universal, vamos dizer assim. É um tema onde todos nós, não apenas como crentes em Deus, crentes no Senhor, mas todo ser humano, seja ele crente ou descrente, ele passa por situações que será descrita nesse salmo aqui. É um salmo de Emã. O título, a epígrafe desse salmo é Lamentação de um atribulado. E o texto diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas orações, as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra dos esquecidos, do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos Teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, e os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor.
Usa a minha vida, Senhor, para abençoar a Tua igreja. Traz à minha boca, Senhor, aquilo que o Senhor colocou na minha mente, Senhor, e no meu coração. E que eu possa ser usado por Ti, único e exclusivamente para a Tua glória, Senhor, essa noite. É no nome de Jesus que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Quanto sofrimento, meus irmãos, a gente vê no único salmo. Emã, ele é descrito na Bíblia, ele é citado algumas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, como um dos responsáveis pelos louvores no templo durante o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Era um homem que era filho de Joel e neto de Samuel. Todos os seus filhos, todos os filhos de Amã eram levitas e faziam parte da adoração no templo do Senhor. Emã, ele tinha 14 filhos homens e 3 filhas mulheres, e todos os filhos de Emã louvavam ao Senhor no templo. Emã tinha uma família abençoada diante de Deus, era um homem próspero, por ter uma família grande, por estar na casa do Senhor. Mas mesmo assim, ele escreve esse salmo. Além de levita, compositor, pois teve a capacidade de externar todo o sofrimento que ele tinha e que ele sofria desde muito moço. A Bíblia não fala exatamente o motivo do seu sofrimento. A gente, olhando o texto que a gente acabou de ler, a gente, e alguns teólogos, vamos dizer assim, pode deduzir que ele sofria de alguma doença. Podemos deduzir que ele provavelmente sofria de lepra, mas quando você lê o texto de Crônicas que descreve a família de Emã, você percebe que ele atuava no templo, e se ele sofresse de lepra, ele não podia estar ali, ele tinha que ser separado. Então a Bíblia, de alguma maneira, ela omite, e esse salmo, o próprio Emã omite o motivo do seu sofrimento. Provavelmente como propósito de Deus para que eu e você venhamos a nos identificar de alguma maneira com o sofrimento de Emã, porque muitas vezes o sofrimento de Emã é o nosso sofrimento. Quantas vezes você esteve angustiado diante do Senhor? Muitas vezes por anos, por diversos motivos. O sofrimento, ele não dá por um motivo específico, mas ele vem por motivos diversos e diferentes em cada um de nós. Alguns sofrem a dor do luto, da perda muito prematura de um ente querido, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um filho. E essa perda e esse luto traz um sofrimento não de 1 ano, de 2 anos, mas às vezes de uma vida. Outros podem sofrer de alguma enfermidade que demora para curar, que demora 1 ano, que demora 2 anos, 3 anos, 4 anos. E você, com essa enfermidade, precisa conviver com o sofrimento diário, e você ora ao Senhor, e parece que o Senhor não ouve a nossa oração. Parece que Ele está distante, parece que Ele não nos escuta. Outros podem sofrer porque um filho não está nos caminhos do Senhor, um filho trabalhoso, que dá trabalho em casa, muitas vezes envolvido com drogas,
envolvido com coisa errada, e você, pai, mãe, crente no Senhor, sofre, ora todo dia e seu filho não se converte. Muitas vezes sofremos por causa do nosso marido ou da nossa esposa, que também não conhece o Senhor, e às vezes, para não termos um problema em casa, deixamos de vir para a igreja, vamos para algum evento com o nosso marido, com nossa esposa ou marido, e isso vai gerando sofrimento, e às vezes o tempo passa e às vezes a gente tem a impressão que o Senhor não está escutando a minha oração. Certamente esse não era um privilégio de Emã. Provavelmente essa seja uma luta diária nossa, minha, sua, crente, que sofre por algum motivo, algo do passado que atormenta a sua vida e você não conseguiu esquecer, alguma doença. Faz quase um ano que eu venho sofrendo de cálculo renal, quase mensalmente eu coloco uma pedra para fora, eu oro ao Senhor e o Senhor manda outra pedra. E o sofrimento faz parte da nossa vida enquanto crente. O que a gente precisa entender é o que o Senhor quer tratar comigo e com você, com o sofrimento que passamos. Como eu disse, não é um privilégio de Emã, nem um privilégio meu e seu. Mas iremos passar por alguns personagens bíblicos essa noite e vermos que a vida cristã, apesar de ser uma vida de esperança no Senhor que virá, uma vida de alegria pela salvação, pela certeza da salvação, estamos aqui. Oh, quão impressionante, infinito é o amor de Deus para mim e para você. Mas isso não impede que eu e você venhamos por algum motivo sofrer. E o sofrimento é uma ferramenta que o Senhor usa para moldar a mim e a você, para sermos crentes melhores, crentes que entendem a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se eu fosse dar um título para a pregação dessa noite, eu diria que sendo moldados através do sofrimento, sendo moldados pelo Senhor através do sofrimento. Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 12, é outro texto muito comum. Capítulo 12, versículos de 7 a 10. De 7 a 10. Paulo falando aos Coríntios. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na boa vontade, mas me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo também sofreu. E ele pediu ao Senhor que tirasse o espinho da carne dele. Mais uma vez, semelhante a Emã, a Bíblia omite o que danado é esse espinho.
provavelmente algum pecado de Paulo, algo que afligia Paulo, mas o Senhor disse: minha graça te basta. Você vai continuar com esse espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Senhor manteve o espinho na carne de Paulo. Eu não quero aqui nessa noite descrever o que é que traz sofrimento, longe de mim. O motivo do sofrimento pode ser diverso, desde um pecado que cometemos, ou alguma imprudência que fazemos, ou alguma decisão que tomamos. Nem quero também trazer uma reflexão sobre, se o Senhor é bom, por que é que Ele deixa eu sofrer? Não. O sofrimento é um instrumento pedagógico de Deus para transformar a minha e a sua vida. Vamos lá em Marcos, vamos ler algumas passagens da Bíblia. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Imagina, meus irmãos, a angústia desse pai. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então, o sofrimento desse pai, vendo a filha padecer, ele recorre a quem? Recorre a Jesus. Como Emã recorreu ao Senhor, e como Paulo recorreu ao Senhor. Nos casos de Emã e de Paulo, o Senhor manteve o sofrimento. Mas o Senhor, apesar do sofrimento de Jairo, foi ter com ele. E dos versículos 35 ao 43, os irmãos podem ler que o Senhor foi à casa de Jairo, e quando chegou lá, o que é que tinha acontecido? Ela estava morta. Ela já havia morrido. E o Senhor, pela sua misericórdia, ressuscitou aquela criança e abençoou a vida de Jairo e daquela família. Outro motivo de grande sofrimento, ainda no capítulo 5 de Marcos, nesse intervalo onde Jesus é chamado por Jairo e salva a filha de Jairo, a gente tem outra história de sofrimento. Versículo 24, parte B. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Quantos anos ela sofreu, meus irmãos? 12 anos. Não foi uma semana, não. Não foi um mês, não foi um ano. Foi 12 anos sofrendo de uma hemorragia. O Senhor permitindo que essa mulher sofresse por esse período. Muitas vezes passamos também por sofrimentos longos. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade. Mas tem vezes que irmãos, famílias na igreja sofrem por anos. Muitas vezes deixam de acreditar que o Senhor está com eles, muitas vezes se desanimam. Meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? Quantos anos que eu oro por essa causa, por essa enfermidade, e o Senhor não me responde. O Senhor tem um propósito sobre todas as coisas debaixo do céu, meus irmãos.
Se Ele não respondeu a tua oração ainda, é porque não chegou o momento certo. Se Ele não respondeu a tua oração ainda, é porque Ele quer te tratar. Ele quer moldar você à imagem de quem? De Cristo. O Senhor quer nos moldar à imagem de Jesus Cristo. E o sofrimento que passamos, muitas vezes, é para reconhecer que somos pequeninos diante do Senhor. Mas um motivo de sofrimento que a Bíblia descreve, Raquel, esposa de Jacó. Jacó passou 14 anos para poder se casar com Raquel. Trabalhou 7, recebeu Lia. E a palavra de Deus que diz que os 7 anos foi pouco, por tanto amor que Jacó sentia por Raquel. Mas o pai de Raquel disse: não, primeiro eu vou te dar Lia. Aí você quer Raquel, mais 7 anos. Você trabalha para mim. E ele trabalhou 7 anos. E depois que ele casou com Raquel, o que aconteceu? Raquel não podia ter filhos. Era estéril. E o que é que diz lá no texto de Gênesis, capítulo 30? Vamos ver as palavras de Raquel diante do sofrimento que ela sentia por não gerar filhos. Esse pode ser um sofrimento que tem atormentado a sua vida, a sua família ou algum parente. Quantos anos você deve orar e o Senhor não te manda um filho? Oração. Texto que descreve o que é que Raquel falou. Capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filho, senão morrerei. Era a sensação que ela tinha, é que se ela não gerasse filhos, ela ia morrer de tanto sofrimento, por ver sua família, sua irmã gerar filhos e ela não poder gerar filhos. O que é que ela fez? Deu a serva dela para Jacó ter filhos com ela. Muitas vezes tomamos atitudes precipitadas diante de tanto sofrimento, mas o Senhor, no momento certo, concedeu o filho a Raquel, mesmo depois de muitos anos de sofrimento. Sem falar do sofrimento de Jó, que é o exemplo, muitas vezes padrão de sofrimento. Ele perdeu o quê? Ele perdeu toda a sua propriedade e todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Imagina aí, meu irmão, eu tenho 2. Se eu imaginar em perder um, eu acho que eu enlouqueço. Imagina Jacó, que perdeu tudinho. Imagina o sofrimento dele, se prostrou em terra, botou o rosto no chão. Foi o que ele disse? No vim, no estou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos glorificar o nome do Senhor em meio ao sofrimento que eu e você passamos, independente de qual seja o sofrimento que estamos passando. A nós não é fácil, somos limitados, somos pecadores, mas o que o Senhor quer é que venhamos acordar cedo de manhã, igual a irmã. A irmã acordava cedo de manhã, e mesmo diante do sofrimento que ele sentia, ele orava ao Senhor, porque ele cria que era o Senhor, e não ele que ia resolver o seu sofrimento. Então, quais seriam, meus irmãos, os propósitos de Deus em permitir que eu e você, por algum motivo, venhamos a sofrer? Quais são os propósitos do Senhor para o crente? Na permissão dele, que eu e você, filhos dele, venhamos a sofrer. Provavelmente ele queira desenvolver em você a capacidade de ter compaixão por outras pessoas. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 1.
Provavelmente Ele queira tratar esse aspecto na sua vida, para que você, enquanto crente, possa ser instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Muitas vezes o Senhor nos faz sofrer, para que venhamos a ter experiência, para ajudar a outros que sofrem do mesmo sofrimento que sofremos. O Senhor quer preparar você, meu irmão, com o sofrimento que você está passando, para que com a mesma consolação pelo qual você foi consolado, você possa consolar a outros. Muitas vezes não entendemos porque estamos passando por algum sofrimento, e quando passamos, às vezes pegamos um irmão chegado, um irmão próximo, um irmão da igreja, que está passando pela mesma coisa, pelo que passamos. E quem é que Deus vai colocar para consolar? Vai colocar aquele que não tem a experiência que você teve? Não, vai colocar você, vai usar a sua vida. Porque você sabe que foi o Senhor que tirou você do mesmo sofrimento que o irmão está passando. E com a consolação que você foi consolado, você vai consolar o irmão que está sofrendo. Provavelmente, o sofrimento que você esteja passando seja para confirmar o valor da fé que você tem. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1. Versículos 6 e 7. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não é por uma ou por outra, não. Por várias provações. Para que, uma vez confirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Que privilégio, meus irmãos! Que privilégio sofrermos para que tenhamos a nossa fé provada, para que no dia da revelação isso redunde em louvor, glória e honra em Jesus Cristo. Muitas vezes vemos só os pontos negativos do sofrimento, vemos pela nossa perspectiva, mas o Senhor sempre tem uma perspectiva diferente para aquilo que estamos passando. Ou provavelmente o motivo do seu sofrimento seja para aperfeiçoar o seu caráter como cristão. Muitas vezes a nossa vida diária não expressa realmente a Cristo, e o Senhor nos traz sofrimento para trabalhar o nosso caráter enquanto crentes. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 5. São 2 versículos apenas, versículos 3 e versículo 4. Romanos 5, 3 e 4, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus.
Então o Senhor pode estar usando o sofrimento com um desses propósitos na sua vida. Desenvolver em você uma capacidade de ter compaixão pelos outros. Confirmar o valor da fé que você tem. E aperfeiçoar o caráter de Cristo em você. E eu não poderia deixar de falar nessa mensagem sobre quem mais sofreu. Quem mais sofreu e sofreu dores de morte. Sofreu dores terríveis. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais incessantemente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. O Senhor, meus irmãos, sofreu agonias profundas antes de ser levado para a morte na cruz. A agonia e o sofrimento do Senhor foi tão grande, que ele suou sangue. Então, o Senhor Jesus, Senhor da minha vida e da sua vida, sabe o que é sofrer. Sabe o que é sofrer e sofrer uma dor de morte. Então, ele sabe o que estamos sentindo quando estamos sofrendo. Por mais que achemos que o Senhor está longe, o Senhor conhece a minha dor e a sua dor. Porque Ele morreu por mim e por você. Ele sofreu o sofrimento que eu e você não tínhamos condições de sofrer. O Senhor só nos dá aquilo que podemos suportar, meus irmãos. Por isso que Ele diz para que venhamos a receber o fardo do Senhor, que é leve. Precisamos olhar para o Senhor, para que o sofrimento que estejamos passando não seja um fardo na nossa vida, mas que possamos ter esperança no Senhor, porque o Senhor prometeu que vai voltar. E Ele disse que no mundo passareis aflições. Ele não prometeu uma vida fácil para mim e para você não, meus irmãos. Mas o que é que Ele diz? Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, meu irmão. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. E se Ele venceu o mundo, não há sofrimento que leve para a morte eterna. Não há sofrimento que faça com que eu e você venhamos a sofrer eternamente como aqueles que vão sofrer por não conhecerem a Jesus. Imagina o sofrimento daqueles que não reconhecem a Jesus como Salvador. A palavra diz que eles vão sofrer eternamente. Mas o Senhor tem um ponto final para o sofrimento que eu e você venhamos a passar eventualmente. Creia no Senhor. Não desanime. Não desista, porque o Senhor é contigo. Por mais que Ele não responda a sua oração exatamente como você quer, porque muitas vezes oramos a nossa vontade, não oramos a vontade do Senhor. O Senhor está do teu lado.
por mais choro que venha a sair dos seus olhos, mais dor. Muitas vezes a dor emocional se transforma em dor física. Às vezes sofremos tanto emocionalmente que às vezes sentimos como se fosse uma dor física no osso. Davi disse que os pecados deles fez o quê? Secaram os ossos dele. Imagina aí, eu nunca sofri de dor nos ossos, mas quando eu vejo alguém da minha família dizendo que não consegue andar porque está com dor, não consegue levantar o braço porque está com dor no ombro, na articulação, imagina aí uma vida de dor física, uma dor emocional, psicológica que gera dor física. E muitas vezes, muitos irmãos desistem da fé por tanto sofrimento. Mas nós precisamos ajudar esses irmãos também, porque o Senhor quer nos usar no nosso sofrimento, para que juntos, como família de Deus, sejamos suporte um do outro. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. O Senhor nos ama, o Senhor luta por nós, o Senhor esquece as 99, como cantamos aqui, para ir atrás de nós. Mas isso não impede que Ele permita que eu e você venhamos a sofrer. Então encare o sofrimento que o Senhor está te dando como uma oportunidade de crescimento. Que você encare o sofrimento como instrumento de Deus moldando a sua vida, lhe quebrando, transformando você num vaso novo. Imagina aí a figura do vaso, se fôssemos encenar essa passagem do Senhor. Me quebra todinho. Será que dói quebrar? Provavelmente doa. E me faz um vaso novo. Precisamos ter muita coragem diante de Deus para pedirmos para que Ele nos quebre, para que Ele nos transforme, para que Ele, no meio ao nosso sofrimento, possamos ver a esperança que está em quem? No nosso Senhor. E o Senhor Jesus é a nossa esperança. É a nossa esperança sobre a morte, é a nossa esperança sobre a dor, é a nossa esperança sobre o sofrimento, é a nossa esperança sobre o luto, é a nossa esperança sobre a doença, a enfermidade que dura 1 ano, 2 anos, 10 anos. O Senhor, meus irmãos, é a nossa esperança. Não é aquilo que eu e você venhamos a fazer, ou a estratégia que eu e você venhamos a ter para afastarmos o sofrimento da nossa vida. Mas o Senhor Jesus é a nossa esperança, e foi Ele que venceu a morte, foi Ele que prometeu que vai buscar a mim e a você. E eu anseio pela vinda do Senhor, porque quando Ele voltar, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor e não vai haver mais sofrimento. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Peça para que Ele te abençoe, que para você e que você possa encarar o sofrimento que eventualmente você esteja passando com os olhos do Senhor. E em frente, pois o Senhor está ao teu lado. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, por tão grande amor. Por tão grande amor, Senhor, que fez com que o teu Filho morresse por nós, Senhor, naquela cruz. Filho esse, Senhor, que sofreu, Senhor, profundamente por essa igreja, por mim, por cada um, Senhor, dos teus filhos que está aqui nessa congregação essa noite. Ó, Senhor, nos dá uma perspectiva do alto, Deus Pai, para que possamos, Senhor, ver com os olhos da fé, para que possamos, Senhor, transpassar as barreiras que muitas vezes a vida coloca na nossa frente. Precisamos, Senhor, da tua ajuda, precisamos, Senhor, do teu amor, e queremos, Senhor, estar ao teu lado, certo, Senhor, que o Senhor está conosco, mesmo, Senhor, que muitas vezes não estejamos escutando a tua voz, mesmo se muitas vezes o barulho esteja muito alto e a tua voz não está sendo possível, Senhor, entender. Mas queremos, Senhor,
estar contigo a todo momento. Certo, Senhor, que é o Senhor que luta por nós, que nos resgata, Senhor, que esquece as 99 e vai ao nosso encontro. Coloca, Senhor, no nosso coração cada vez mais, Senhor, a esperança do alto. Nos ajuda também, Senhor, a ajudarmos os nossos irmãos, Deus Pai, que estão passando por muitas dificuldades, Senhor. Nos ajuda enquanto igreja, Deus Pai, a sermos suporte desses teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, de maneira especial todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Senhor, não sei, Deus Pai, qual a dificuldade cada um está passando aqui, mas que o Senhor, com teu amor, com a tua graça, possa consolar, confortar, abençoar e dar a certeza que o Senhor está com eles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que temos. A esperança não está no nosso trabalho, não está na nossa força. Nossa esperança está no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Senhor, o justo que morreu por nós, Senhor. E é essa esperança que temos, Senhor, e teremos até que Ele venha. É no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Presbítero Henrique.